Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Nossa gratidão ao Senhor por mais um capítulo da Bíblia, a palavra que é viva e eficaz. Capítulo 14 do livro de Jó. Vamos aos comentários e vamos às leituras. As leituras é com vocês, os comentários comigo, e o questionário tem perguntas da leitura que vocês fazem e perguntas dentro dos comentários que eu faço. E vamos prosseguindo com a graça de Deus. Aqui nesse capítulo 14, fala da brevidade e miséria da vida humana. Assim, nesse capítulo, Jó imagina que Deus castiga constantemente os seres humanos por suas más ações. No entanto, neste lamento melancólico, Jó lamentou a brevidade da vida, a finalidade da morte e a ausência de esperança. Nascido de mulher, reflete a fragilidade do homem, pois a mulher que o dá à luz é frágil. Quem pode, sem a provisão da graça de Deus, purificar uma pessoa impura? Assim, Deus realmente determinou o tempo de vida de cada indivíduo. Conversa de Jó. Vamos ver aqui o versículo 14, capítulo 14, de 1 a 5, diz assim: Ó homem nascido de mulher, vive pouco. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás a tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Jó 14, de 1 a 5, está falando sobre a condição do ser humano. Quem somos nós? Os dias passam rapidinho e ninguém pode parar o relógio. Quanto mais a idade vai aumentando, mais a gente tenta pegar o ponteiro do relógio para parar e não tem condição. Mas vamos prosseguindo confiando em Deus, porque depois de saber o que Deus tem preparado para nós, Ele tem uma cidade que não tem sol nem lua, porque o brilho é Jesus. Então, mesmo que a gente quisesse parar o relógio, iríamos pensar que adiantaria se aqui Ele não está podendo fazer tudo o que tem que fazer conosco. Nesse mundo caído, Deus não pode fazer tudo o que tem que fazer conosco. O pecado rola nele, mas nessa cidade onde nós vamos morar com Jesus, ali sim, tudo que ele quer fazer é nos trazer essa paz que nunca será tirada e esse brilho da luz que é Jesus. Ou seja, uma verdadeira imagem que ele desenhou nessas palavras da fragilidade do homem, além deste impuro. Pois quem pode tirar uma coisa pura do impuro? É essa a pergunta dele. Nenhum. Ele pede que seja deixado em paz, até que cumpra como mercenário o seu dia. É um livro muito profundo. A gente precisa estar constantemente pedindo a Deus sabedoria para não deixar de está vendo essa situação de sofrimento para chegar a um nível de conversas como essas que estamos vendo e que nós possamos saber que em todo tempo haverá isso, provas na vida dos filhos de Deus. E, portanto, vamos ver as palavras de Jó e vamos vendo que o Espírito Santo está dentro de nós para a gente ter mais aperfeiçoamento do que ele. É para nós estarmos bem melhor, porque Jó não estava no nível da gente. E ele conseguiu passar por tudo isso e ser aprovado. Então, nós estamos com um pai que,
por conta de Jesus ter vindo, seu filho, nos comprou, nos fez filhos de Deus, era para sermos escravos e passamos a ser filhos, porque ele nos trata como filho, então não tem motivo para a gente não dizer o que Jó disse. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Certamente a vida é curta e uma certa quantidade de problemas e transgressões são esperadas. Além disso, até as árvores estão em melhor situação do que as pessoas. A esperança para uma árvore, declara ele, embora cortada, mas pode brotar novamente. Mas uma pessoa que é cortada está morta para sempre. Jó não entende muitas coisas ainda, não é? Mas uma coisa ele sabia, que tinha um Criador que cuidava dele e que podia ouvir as suas orações, e você vê o início do livro que ele orava até para os filhos se tivesse pecado alguma coisa, ele nem sabia se tinha pecado, mas ele confiava tanto em Deus e temia tanto a Deus que ele orava pelos filhos, se por acaso pecasse, e oferecia ofertas para que os pecados dos filhos, que ele nem tinha certeza que tinha pecado, mas ele já tinha esse cuidado de ter sua vida limpa e a vida dos seus filhos também. Louvado seja Deus, né? Vamos aprender algumas lições com o nosso querido Jó. Muitas lições. Parecia injusto para Jó que uma árvore pudesse voltar à vida depois que alguém a cortasse, mas uma pessoa não pudesse. Portanto, Jó não dá nenhuma evidência de saber sobre a revelação divina, sobre o que acontece com o ser humano após a morte. Ele não sabia. Ele não sabia que o nosso Deus, quando se revelou em Gênesis e que o homem pecou, foi retirado do Éden, mas que o Senhor deu uma promessa, Gênesis 3,15, que todos daí em diante, a partir de Sete, o filho que substituiu Abel, dali em diante, eles confiavam na promessa. A promessa de Gênesis 3,15. E eles sabiam, e todos eles que ficaram confiantes, claro que chegaram lá adiante, perderam tudo a bênção, depois Deus restaurou através de Noé, e lá se vai novamente bênção, daqui a pouco, assim, naqueles altos e baixos, mas aqueles que confiavam na promessa até o fim, tinha a sua salvação, porque confiou na promessa. Então, na antiga aliança, tinham os salvos por causa da promessa que confiaram. E na nova aliança, nós somos salvos porque acreditamos que Jesus, naquela cruz, foi aquele prometido de Gênesis 3,15. Nós o recebemos, vivemos para Ele, com Ele, e sabemos que o Seu Espírito está em nós e que nós voltamos a ser filhos de Deus, como no início, lá no Éden, com direito àquele grande dia que o Senhor Jesus vem e buscar a sua igreja, e nós viveremos para sempre com Ele, já não mais em um jardim, como era, mas numa cidade onde a luz é tão grande que não precisa, a luz tão grande que é do Senhor Jesus, infinita, que não precisa do sol nem da lua. Então, Jó não entendia essas coisas, ele não entendia ainda que todos que confiaram na promessa do Senhor Jesus, do nosso Deus ali, em Gênesis 3,15, que teria um descanso ao lado do Pai, estariam salvos. Não, ele não tinha esse entendimento, para ele a morte era só trevas, e até da árvore ele tinha inveja, uma santa inveja. Bom, eu estou brincando, santa inveja não existe, mas ele tinha uma invejazinha, né? Porque achar que a árvore podia ser recuperada e que ele, morrendo, não tinha jeito. E quando nós sabemos que em Cristo Jesus, até que morre, viverá. E ele não sabia disso. Não sabia que aquela promessa, em Gênesis 3,15, era o resultado de um dia, o que está acontecendo conosco na segunda aliança. Estarmos com o Espírito Santo, vivendo na certeza da nossa salvação e sabendo que naquele grande dia estaremos com Jesus para sempre. Jó não sabia disso. E por isso falava essas bobagens. Por isso você não tem nenhuma razão, nem eu nem você, de falar algumas coisas como Jó falou, que não foi considerado
como nada de grave, porque ele estava na ignorância. E o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Jó não sabia sobre esse mistério da salvação, esse mistério de confiar em Gênesis 3,15. Então, mais um motivo para nós sermos melhor, estarmos enfrentando a prova com mais fidelidade, com mais confiança, porque nós estamos em outra dimensão. A gente sabe toda a revelação que Deus deixou no Pentateuco, 5 livros que o querido Moisés escreveu, que ficou como base de fé para todo o povo de Deus, começando pelos judeus e depois por todos que aceitarem Jesus. Faz diferença, não é? O Jó não estava com esse conhecimento. Portanto, Jó deseja que o Seol, o lugar dos mortos, fosse apenas uma morada temporária. Então, após um período em que ele obteve alívio do sofrimento e purificação do pecado, ele poderia continuar a vida em uma nova e mais significativa comunhão com Deus. Além disso, se ele soubesse que isso é verdade, que seria capaz de suportar seus sofrimentos atuais com mais paciência, se ele soubesse que isso era verdade, que em Deus nós podemos descansar e saímos daqui confiantes que Jesus Cristo deu tudo por nós e nos comprou e temos vida eterna, se ele soubesse dessa verdade, mas ele não sabia. Em vez disso, o único sentimento que acompanha sua dor é o sentimento de desesperança. Não tinha esperança para depois da morte. Ou seja, ele sabe que será separado daqueles que mais ama para nunca mais vê-los ou ouvi-los falar deles novamente. Como o solo levado por um rio, ele desaparecerá para nunca mais voltar. Esses eram os pensamentos de Jó. Então você sabe que é por isso que ele foi aprovado, né? Essas coisinhas que ele falou eram coisas que ele ignorava. E você já viu que a Bíblia está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele foi aprovado mesmo com essas palavras que você vê, que fica dizendo, não é ele murmurando, não é ele dizendo que preferia morrer, que não devia ter nascido. Pois é, nós somos fáceis de julgar, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe até o homem, até onde ele conhece, ele julga pelos conhecimentos que ele tem. Se ele já conhece a Jesus, já conhece a palavra, é diferente. Ele vai ter que andar certinho na direção do Espírito Santo, porque quem anda na direção do Espírito Santo não cumpre os desejos da carne. A quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso que a nova aliança é mais séria. Na nova aliança é muito mais sério. Você já sabe disso, né? Na antiga aliança, o pecado só era se o homem fosse pego no ato do adultério. Mas na nova aliança, Jesus Cristo diz em Mateus 5,28 que se pensar, já é como se tivesse feito. Porque foi mais dado. Na antiga aliança nós não tínhamos tudo isso que nós temos agora na nova. Hoje nós temos uma cruz que está vazia, um túmulo que está vazio, um Jesus que está à destra do Pai, intercedendo por nós, e uma vinda, uma promessa dele que vem buscar a igreja. Então, aguente firme aí nas provas, confie no Senhor e diga além do que eu já disse. Se tiver mais uma palavra ainda mais do que essa, diga, porque se disser essa já é bom. Mas se tiver algo mais, diga, de confirmação da confiança sua em Deus. Porque o que Jó disse para mim já basta. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Mas se você quiser dizer algo mais forte ainda, para mostrar sua confiança em Deus, diga, porque nós temos o Espírito Santo, estamos mais capacitados do que Jó. E Jó chegou a um nível desse. Você já imaginou a profundeza dessa palavra? Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Então, em nome de Jesus, não esqueçamos de tudo que Deus está nos falando. Estamos no capítulo 14, onde Jó mostra que é a brevidade da vida.
é tão breve e sem esperança. A árvore ainda tem esperança, é isso que eu já pensava, que ela renova, e nós não. Depois de cortados, depois de mortos, acabou. Mas nós já sempre já entendemos, né? Vamos ser mais fortes. A glória do Senhor, as nossas provas, nós vamos glorificar o Senhor de uma maneira mais ampla nos nossos momentos de prova, porque temos um Deus vivo dentro de nós. Você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, então não se negue a fazer a obra mais importante que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por mim e por você, pediu para fazer. Ide e fazei discípulos. Então, imediatamente, cadê o parente que está lá indo para o inferno e você ainda não foi lá? Vá e diga para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele aceitando, você marca logo a consolidação. E depois o discipulado, começando pelo primeiro capítulo de Gênesis. E se ele não aceitar, você fica em oração. Quem sabe ainda tem uma chance para ele. Aí você já vai para outro, não para, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou que o Pai trabalha até agora, Jesus trabalha até agora, o Espírito Santo trabalha até agora, e a gente não pode parar. É uma vida após vida. Ganhou uma, começa a consolidar. Ganha outra, começa a consolidar. Daqui a pouco já está com um discipulado de 12 pessoas, imitando ao Senhor Jesus Cristo. O conselho da palavra é que nós andemos como ele andou. Por 12 que ele discipulou. Ah, mas ele porque era Jesus. Você não é Jesus, mas ele deu o Espírito dele para habitar em você. Então você também pode ter 12 discípulos e deixar prontinhos para também fazer o mesmo que você está fazendo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.